Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui mais uma live, um café com a Bela. Vocês estão com o cafezinho de vocês? Eu estou com o meu. Hoje foi difícil, hein? Hoje foi difícil. Eu tô até com o cobertor aqui no colo, que o meu apartamento é muito frio. Hoje foi difícil sair da cama. A tentação estava muito grande de ficar na cama. Ainda bem que a gente tem um propósito e tem a virtude da ordem para nos ajudar. Mas foi difícil. Deixa eu esperar mais uns minutinhos e eu já começo, tá? Hoje eu vou falar com vocês sobre a virtude da ordem. Já falamos um pouquinho no Insta, já falamos um pouquinho sobre isso, tem um post lá. Para quem estiver me vendo no YouTube, vai lá no meu Insta, que é Bela Vacarinha _coach parental. Me adiciona lá, me segue lá, e lá a gente tem mais. Deixa eu só. A gente consegue falar melhor, né? Porque é mais fácil. Então, a gente manda videozinhos curtos e vou fixar aqui, ó. Oi, Thiago, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre a virtude da ordem. Então, tô só esperando um pouquinho, tomando um café. E assim vai. Então vamos lá, vou começar porque senão fica enrolando demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Acho que todo mundo tá com problema de acordar hoje. Hoje tá tenso. Aqui em Londrina tá muito frio. Bom, vocês já pararam para pensar como sem ordem um bocado de gente sofre e a gente faz sofrer um bocado de gente? Uma pessoa desordeira, o que ela provoca no ambiente? Tensão, dor de cabeça, estresse. Todo mundo fica nervoso quando tem que contar com uma pessoa que é desordeira, porque a gente fica pensando, será que ela vai dar conta? Será que não? Essa pessoa esquece os compromissos, se atrasa, enrola. E isso gera um estresse danado em todo mundo que está ao seu redor, né? Então isso aí, lógico, é um exemplo extremo de falta de ordem. O caos que a gente gera na vida de alguém. Imagina uma esposa desordenada, um marido desordenado, um sócio, um empregado. Gente, é o caos. Então, a virtude da ordem é uma virtude muito importante da gente viver. Sim, nem todos nós temos naturalmente uma aptidão para a ordem. Eu diria uma aptidão, por quê? Porque a aptidão não é virtude, tá? Virtude é quando o hábito é bom, ele é adquirido e supõe-se uma luta. Por exemplo, uma pessoa que ela é pontual, ela é naturalmente virtuosa na questão da pontualidade, por exemplo. Mas ela não lutou para ser assim. Às vezes a luta dela tem que ser no contrário, no campo do não exagero, entendem? Às vezes a pessoa é tão pontual que não suporta um atraso, não suporta o atraso dos demais, não suporta uma falta de pontualidade, e daí também não é uma virtude. Ela tem a virtude da pontualidade, mas ela tem uma virtude da pontualidade, mas ela tem que ser ainda moderada a ponto de se tornar virtude. Então, por que eu tô falando isso? Tô falando que tem gente que é naturalmente ordenado, mas às vezes a pessoa é tão ordenada que não é virtuosa, ela é neurótica. E também tem que ser moderada. Então a virtude está no meio. O exagero não é virtuoso. Então, uma pessoa
que é um melancólico, por exemplo, quando a gente fala de temperamentos, né? O temperamento que é ordenado naturalmente é o melancólico. Então, essa pessoa, ela é naturalmente ordenada, mas ela sacrifica um monte de coisas importantes que ela tem a fazer em prol de manter uma ordem material, né, no quarto, manter o quarto arrumado, sei lá, a casa arrumada, sacrifica até o tempo que tem com o marido, com os filhos, para manter a casa arrumada. Então você pode pensar, ela é virtuosa, será? Não é, não, ao meu ver não é. Precisa ser moderada essa virtude da ordem nela, porque ela tá no exagero. E daí ela vai precisar da luta no sentido contrário. Da luta não para fazer as coisas da ordem, no campo da ordem material na casa, mas da luta para deixar de fazer, para fazer vista grossa para algumas coisas, porque olha, agora não é o momento. Não é uma luta no sentido de virar preguiçosa, né? Mas uma luta para saber se dominar e falar, agora eu não vou arrumar isso, agora eu preciso dar atenção pro meu filho. Por exemplo, agora eu não vou lavar a louça. Eu gosto de sempre lavar a louça depois do jantar, imediatamente. Tudo bem, pode ser, é muito bom se a gente consegue fazer isso, mas pode ser que depois do jantar seja um momento que você tem para falar com os seus filhos, particularmente, dar aquela atenção extra. De repente o dia foi corrido. Então, saber abrir mão daquilo, falar, vou fazer vista grossa, fingir que não tô vendo essa louça e ir lá, dar atenção. Então, a ordem, ela é manter a hierarquia de valores, tá? Muito, muito importante falar isso, porque tem gente que acha que é só do tempo. Porque no fundo, né, se a gente ficar pensando assim, vai parecer que a nossa ordem é toda desregulada, né? A maioria de nós passa o dia inteiro trabalhando. A gente mais trabalha do que faz qualquer outra coisa, né? Mas a questão importante são os valores. Como que eu trabalho e como que eu organizo os valores em torno da minha vida. Então, eu trabalho, tudo bem, vou para o trabalho, volto do trabalho, mas e daí? A minha vida gira em torno do trabalho apenas? Não. Então, meus valores quais são? Primeiro, minha família, por exemplo. Primeiro, os filhos. Daí, então, chegar em casa, não vou ficar respondendo no e-mail do trabalho. Eu vou dar atenção para os meus filhos, dar atenção para o meu marido. Se eu não tenho filhos nem marido, vou dar atenção para uma amiga, para os meus parentes, para os meus pais, mandar aquela mensagem, e aí, teve um dia bom, tal, responder aqueles WhatsApp, sei lá, dando notícias para a família, que é uma forma de você vivenciar os seus valores, né? O valor é família. Se o seu valor é família, então você vivencia ele de uma forma ordenada. Não que você vai ficar no meio do trabalho mandando mensagem para sua mãe, mas você se organiza para, em algum momento do dia, em algum momento você dar essa atenção. Então, qual que é a verdadeira ordem que a gente aprende, que até segundo a doutrina cristã é assim? Primeiro, Deus lá no topo, imagina uma pirâmide, né? No topo tá Deus, depois os outros e depois eu. Por que a gente tem que pensar primeiro Deus? Porque a gente tem que pôr ele no cume de todas as coisas, tá? Então a gente coloca ele no cume do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Se a gente colocar Deus no cume dessas atividades aí mundanas, ele tá no topo. E também tem o tempo de Deus, logicamente, o tempo que eu me propus a fazer uma meditação, rezar um terço, ler a Bíblia, sei lá, fazer alguma atividade espiritual. Então, isso tá no topo. Por quê? Porque o ser humano, ele é composto de alma e corpo. E a nossa alma precisa ser cuidada. E se a gente não priorizar isso, ela não vai ser cuidada nunca. Porque a gente vive no plano material e as coisas, os problemas, os acontecimentos nos envolvem. Então, você tem fome, seus filhos têm fome, então você vai estar fazendo comida, você vai você vai dormir, enfim, você vai realizando suas necessidades aí materiais. Se você não priorizar o espiritual, a gente acaba deixando de lado, acaba esquecendo e a nossa alma vai definhando, né? Quanto mais você se organiza para dar um tempo a Deus, mais
você vê que isso frutifica e que isso se torna necessário na sua vida. Aquele dia que você não leu o evangelho, aquele dia que você não rezou, enfim, não falou com Deus, aquele dia você vê que foi como se fosse improdutivo. Por quê? Você foi fazendo, sua alma foi sendo alimentada e você foi vendo que aquilo realmente dá base para você viver o dia a dia. Sem essa base, tudo fica mais perdido. Então, ainda que você, em tese, não sinta falta de ter esse tempo com Deus, de ter esse tempo espiritual, se organize, coloque essa meta. Pode ser 2 minutos, pode ser ler um versículo do Evangelho todo dia, enfim, vai mentalizar alguma coisa, fazer uma oração, rezar um Pai Nosso no meio do dia, e cada um vai vendo aí o que acha. Quando você coloca essas metas, você começa a ver que a sua alma se sente alimentada e daí ela sente fortaleza, aquela fortaleza que vem de dentro para viver as demais virtudes que a gente precisa viver no nosso dia a dia. Porque afinal, até para lavar uma louça, fazer uma comida, a gente precisa de muita virtude e entrega. Gente, é muito chato ficar cozinhando, é chato lavar louça, ficar picando, fala, puxa, que cardápio pra eu fazer? E no mercado você fala, tanta coisa que eu tenho que fazer, ainda tenho que fazer isso, né? Então é chato, em tese, se a gente não tiver uma base espiritual, a vida fica muito chata. Então, quando você tem uma vida espiritual, você começa a enxergar as coisas de outros olhos, com outros olhos. Você começa a pensar, não, eu vou fazer essas compras por amor. Tô dando esse tempo porque é pra minha família, entendeu? Você começa a enxergar mais claramente a dimensão do amor. Então, isso faz muita diferença no seu dia a dia. Então, voltando, isso eu estava explicando um porquê. A ordem de prioridade, a ordem das coisas. Então, é primeiro Deus, depois os outros, depois eu mesma. Então, os outros, que outros são? Aí você vai ver na sua família, em questão de valores. Quais são os meus valores? Como é que vai ser? Se eu tenho filhos e marido, então, em primeiro lugar, meu marido, porque é ele que vem primeiro. É dele que vem os filhos. Os filhos não se sobrepõem ao pai, tá? Então, primeiro é meu marido, as necessidades do meu marido, de refeição, de atenção, de carinho e tudo mais, até porque os filhos vão estar bem se o casal estiver bem. Então, você vai priorizar o seu marido. Então, marido, depois os filhos, depois as amigas. Sempre tem alguma amiga da gente precisando de uma atenção, uma mensaginha que a gente vai mandar, seja no aniversário dela, de feliz aniversário, seja, e aí seu filho sarou, tava doente, tal, aquela atenção. Os parentes, né, os avós, os pais, aí a gente vai organizando a nossa vida, aí de acordo, lógico, com a nossa dimensão, porque, por exemplo, uma pessoa que não tenha filhos, não tenha marido, ela vai dar muito mais, vai estar muito mais no alto, no topo da hierarquia, a atenção que ela vai dar aos seus próprios pais, aos seus avós, enfim, né? Então, a gente vai sempre organizando essas prioridades de vida, essa hierarquia, tá bom? E depois, por último, nós mesmos. Por que se fala por último nós mesmos? Não é que a gente tenha que se maltratar, né? Nos maltratarmos. Não, porque se você não der esse tempo para você, por exemplo, o tempinho que você tá sozinha, que você vai, sei lá, até ver um Instagram, ver uma palestra, ver se abastecer de alguma coisa, que é um descanso também, você depois vai murchando e não consegue dar para os demais, não é? Fica estressada. A gente sabe como é importante sair, tomar um cafezinho, né? Fazer aquela pausa, tomar um café durante o dia, por exemplo. Então, a gente vai colocar o nosso eu como prioridade, sim, mas é uma prioridade após as outras. Então, a gente vai, lógico, com o nosso feeling, gente, muito mais do que elencar num papel e ficar ordenando, nossa, é meia hora para mim, meia hora, é o nosso feeling. Tem momentos que a gente vai precisar ter um descanso maior e tem momentos que não. Então, quando a gente aprende a valorar as coisas, a gente vai criando o critério próprio, que é isso que é o importante. Não ficar dependente dos outros ou de livros, enfim, para a gente conseguir viver bem a ordem no nosso dia a dia, essa ordem de prioridades e de hierarquia. Então, gente,
vai sendo formada nisso, vai estudando, vai tendo dicas, vai tendo orientação, quem sabe de uma coach, né? Quem quiser ajuda pode me procurar. Mas enfim, a gente tem os meios, a gente coloca os meios e depois o que é importante é a gente ser o nosso próprio coach, né? Com o tempo a gente vai vendo, não, preciso de mais descanso, eu tô numa fase que tô muito esgotada mentalmente, tá me demandando muito. Então eu tô vendo que eu tô ficando mal-humorada, eu vou pôr um pouquinho mais de descanso. Depois vai ter fase que você fala, não, tô bem, não tô precisando tanto, meia horinha antes de dormir, fazendo as minhas coisas e tá tranquilo. Então a gente vai se organizando, né? Mas enfim, então que fique bem clara essa hierarquia, né? Deus, os outros e por último a mim mesma. E isso tem a ver com valores e não com o tempo necessariamente, tá? Porque a gente tem a vida que muitas vezes gira em torno do trabalho. E se for pensar, nossa, a prioridade da nossa vida é trabalho, não é. A gente trabalha por amor a Deus. Daí quando você coloca o porquê você trabalha, você meio que inverte essa ordem, que seria uma aparência de falta de virtude ou uma aparência de mero materialismo ali, mero trabalho por trabalho ou pelo dinheiro, quando você coloca, não, eu vou trabalhar por amor a Deus, por amor à minha família, porque eu quero sustentá-los, porque eu quero produzir frutos, por amor ao próximo. Sim, a gente trabalha por amor ao próximo, quando a gente coloca o ajudar aos demais, o servir aos demais como um foco no nosso trabalho. Eu vou fazer esse trabalho, seja essa petição aqui, eu sou advogada de formação, então fazer uma petição bem feita, pensando no meu cliente, pensando com amor. Então, isso aí você muda, né, a valoração que você dá. Agora, é diferente de hoje em dia, que muitas pessoas trabalham só pelo dinheiro, não tem nem a virtude do trabalho. Infelizmente, muitas pessoas não conhecem a virtude da laboriosidade, o que é um trabalho bem feito, feito por amor. Muitas pessoas, infelizmente, só trabalham por dinheiro. Aí isso é uma grande inversão, tá? Mas você passar 8 horas por dia trabalhando, se é por amor, se é bem ordenado, pensando na sua família, tá certo, tá? O que importa são os valores que você põe por trás disso e não apenas o tempo que você gasta. Tudo bem? E depois, uma pessoa que quer viver uma ordem na sua vida, além dela trabalhar por amor e por amor aos demais e por amor a Deus, ela quando chega em casa não fica, né? Ou a gente que tá no home office, né? Todo mundo no home office agora, na hora que você, sei lá, fecha a porta e fala, ó, deu o meu tempo, né? O meu horário de trabalho aí, já terminei, já fiz as metas, cumpri as metas do dia. Você se organiza para não cair na tentação de responder e-mail de trabalho, de ficar conversando com o chefe, de ficar pensando no trabalho, mesmo a cabeça, não gastar energia pensando no trabalho. Então agora é o momento de eu pensar na minha família, pensar nos meus filhos, conversar com cada um, fazer um jantar em família, entendeu? Porque se eu for jantar com o celular na mão, assim, ó, sem olhar nem para eles, e pensando só em trabalho, aí isso é uma baita inversão de valores, tá bom? Então, sempre tendo em meta essa hierarquia. A ordem, então, a gente pode viver essa virtude em dois campos, né? O campo imaterial, que é isso que eu falei para vocês, é a ordem do seu tempo, dos seus valores, tá? Do seu tempo e dos valores diferentes, entendeu? Do tempo conforme a necessidade, conforme a sua vida, porque se é necessário que você trabalhe 8 horas por dia, ótimo, né? Daí não é opção sua, entendem? Mas é opção sua lavar aquela louça imediatamente após o jantar ou dar atenção para os seus filhos. Porque às vezes a mãe escolhe, ai, não posso ver louça. Vai lá e fica lavando louça, os filhos vão dormir, ela nem deu atenção. Né? Então a gente tem que fazer essas escolhas sábias. Então, a ordem nesse campo imaterial e a ordem no campo material, que está mais relacionada com a arrumação das coisas da casa. Peguei uma coisa, guardo no lugar, peguei a tesoura, devolve a tesoura para o lugar. A ordem material. Arrumar a cama, arrumar o quarto, levantou, arruma a cama, arrumar o quarto, não deixar a roupa jogada. Essa é a ordem no campo mais material. E aqui,
interessante quando a gente coloca sobre os temperamentos essa visão, porque o melancólico, ele é aquele que tende à ordem material das coisas, tá? O melancólico, ele tem muita facilidade, ele gosta, na realidade ele tem paz quando ele está numa rotina, num ambiente muito ordenado. Então ele é naturalmente sujeito que arruma as coisas desde pequeno, que gosta de categorizar, de deixar o armário certinho, os brinquedos certinhos. Então, isso é muito bom, mas nem sempre ele vive isso de uma forma virtuosa, porque às vezes ele vive um perfeccionismo que o escraviza. Conheço melancólico aí e mulheres melancólicas, tá? Que eu vou dar exemplo, que é tão fissurada nessa questão da ordem material, porque para ela é tão importante, que ela acaba pecando no campo da ordem imaterial, no campo de valores mesmo. Prefere lavar uma louça do que dar atenção pro marido. Não, porque a casa tem que estar em ordem, porque eu tenho que fazer as coisas. Sabe, às vezes é virtude, às vezes a virtude está em você deixar aquela louça e falar, não, eu vou deixar pra lavar a louça mais tarde, ou de manhã ainda que seja, porque eu preciso agora dar atenção pros meus filhos. Porque às vezes a mãe melancólica, por exemplo, é uma mãe que pode estar sempre arrumando coisas num ativismo danado. E então a casa está impecável, ou ela está tentando deixar a casa impecável, né? Porque depende do número de crianças que você tem ou do nível, né? Às vezes, coitado, só tenta mesmo, né? Não consegue de fato. Mas enfim, tá sempre lá trabalhando para deixar a casa em ordem, e os filhos estão cada um no seu quarto, um não conversa com o outro, o marido se sente sozinho, falta companhia, porque às vezes o marido quer uma companhia para ver um jornal, para sentar no sofá e fazer nada, e às vezes a mãe tão na neura do quero tudo arrumado, tudo perfeito, tudo tal, não consegue fazer o essencial. Aí não é virtude, tá? Porque apesar dela atender essa virtude, a virtude da ordem, ela não está vivendo a ordem de uma forma virtuosa. Ela está vivendo um ativismo, uma desordem na valoração, entendem? E a virtude está no meio. Então, se a pessoa exagera, também não é virtude. Tem que ponderar. Lógico, cada caso é um caso. Isso a gente tem que analisar bem no fundo da nossa consciência, porque a gente sabe, na nossa consciência a gente sabe se tá sendo bom, se o que eu tô dando para os meus filhos, para minha família, para os meus amigos, enfim, se tá sendo na medida certa, se eu estou extrapolando ou não, se está faltando. Se a gente parar e pensar e se analisar, a gente sabe sim. Ou quanto aos temperamentos, ainda falando, né, o sanguíneo é o mais bagunçado, né, ele tende a ser o mais bagunçado, apesar de que, como ele vai muito da companhia, se você é uma mãe de um sanguíneo, você coloca ele perto do melancólico, por exemplo, lógico, você vai ver, né, porque às vezes o melancólico também fica tão irritado com a bagunça sanguínea, mas você vai tentando fazer com que esse sanguíneo seja absorvido pelo bom exemplo do outro, da boa companhia do outro. A mesma coisa o fleumático. O fleumático também não é tão organizado, tá? O fleumático, ele tende a ser bagunceiro, só que ele absorve muito da companhia dos demais, é mais que o sanguíneo, porque o sanguíneo não tem muito foco. Então você coloca ele perto de um melancólico, às vezes o sanguíneo fica tão desfocado que demora tanto a entrar no ritmo da coisa, da arrumação, enfim, que nisso já deu briga, o melancólico já brigou com ele, né? Porque o melancólico briga também, né? Ele não tem sangue de barata também, né? Especialmente entre irmãos, eu tô falando, né, que irmão, você sabe como que é, né? Tudo acaba, o que não faz da porta para fora, às vezes o irmão acaba fazendo, escapando, né? E tudo bem, isso aí até nem é problema, porque é a nossa oportunidade de formar, né? A gente forma os nossos filhos aí, inclusive vendo esses defeitinhos deles, que são as brigas que saem. Mas, enfim, aí o sanguíneo você bota lá junto com o melancólico, o sanguíneo vai demorar muito mais. Então, se não der briga, se o melancólico conseguir aguentar o fato do sanguíneo ser tão desfocado,
ou atrapalhar bastante no começo, ele entra num ritmo sim. Mas o fleumático entra mais rapidamente, eu diria. Apesar dele ser todo lerdo, ele consegue, assim, ele não fica querendo fugir da obrigação, entendeu? O sanguíneo, ele é mais ostensivamente, assim, dá pra ver que ele quer fugir da obrigação. O fleumático, ele até tem aquela preguiça, até tem aquela leseira e tal, e a lerdeza dele também é uma espécie de fuga, né, de, vou fazer bem devagar e tal, e daí fulano vai até se desmotivar, né, mas ele consegue entrar também num ritmo. E o colérico, você tem que ser muito clara e objetiva com ele, porque o colérico ele consegue ser organizado assim, só que ele tem que ver o porquê daquilo. Ele não vai organizar o quarto porque a mãe quer que ele organize o quarto. Ele não vai arrumar o quarto porque a mãe quer que ele organize, que ele arrume a cama. Filho, você levantou, você tem que arrumar a cama. Às vezes pro colérico não é esse o argumento. Tem que explicar a necessidade. Fazer aquele discursinho básico. Filho, você arruma a cama porque assim o ambiente fica muito melhor, porque tá. Você convença ele. A partir do momento que você convenceu, houve uma decisão, aí vai. Então, em suma aqui sobre os temperamentos, né? Mas conheço sanguíneos, por exemplo, a Mari, que ela tem um Insta até de ordem na casa. Gente, me fugiu o nome do Insta dela, mas enfim, ela explica, ela é sanguínea e ela é super ordenada. Por quê? Porque foi criada assim, a mãe conseguiu ir trazendo bons exemplos e fazendo com diversão para o sanguíneo, né? Tudo com diversão, com companhia. Vamos arrumar junto, vamos. O sanguíneo gosta muito dessa questão da companhia. Então, sozinho a coisa não anda, mas com companhia ele faz, né? Então, assim, cada temperamento tem o seu viés, mas virtude, isso, ordem fácil, já que a gente falou, ordem fácil é o perfil no Instagram da Mari, que ela que é sanguínea e virou uma personal organizer, né? Então, ajuda o pessoal a manter a ordem na casa. Então, vocês veem, é só treino e decisão. Então, virtude, como que eu faço para adquirir uma virtude? Gente, em primeiro lugar, decisão. Você conhece a virtude, tá? Por isso que eu tô trazendo para vocês as virtudes, para vocês conhecerem, tá? Ninguém dá o que não tem, ninguém vive que não conhece. Então, em primeiro lugar, a gente vai conhecer. E em segundo lugar, a gente vai decidir. E daí, a gente vai lutar. Então, o terceiro lugar é a luta. Depois da decisão vem a luta. Quando eu me decido, eu luto. Então, seja no campo material, seja no campo imaterial, todos nós precisamos lutar. Como eu falei, mesmo melancólico, que você acha que, nossa, vive a ordem naturalmente, ele precisa lutar para não acabar sendo desordeiro e viver de uma forma, uma ordem desregrada, né? Que é uma aparência de ordem, no fundo é uma desordem, tá? Uma desregulação dos valores. Então, virtude é luta. Nenhuma virtude vem com facilidade. A virtude sempre tem que ser moderada, porque ela vai estar com mais ou menos, e isso é luta. O que para mim, às vezes, é a luta de viver mais a ordem, de fazer a coisa no momento certo, de não me deixar levar pelas urgências que aparecem o tempo todo, ou pela vontade, né? Eu tô com vontade disso, vontade de descansar, vontade de comer, enfim, né? Não é hora de comer, não é hora de descansar, né? Enfim. Então, o que eu preciso, pelo meu temperamento, moderar para fazer, né? Para fazer sei lá, coisa chata que eu não quero fazer, o outro vai ter que moderar para deixar de fazer. Entendem? Então, é sempre a luta é o que vai estar. Então, que dicas eu tenho para viver a ordem? Gente, desculpa, mas não tem como sair do clichê. Fiquei pensando sobre isso e o que eu poderia falar. Gente, não tem como. Aí a gente já tem que se conformar com ter uma agenda, ou um planner, ou o que seja, e olhar para o nosso dia a dia. Olhar quanto tempo que eu tô gastando em cada coisa. Bom, em primeiro lugar, eu anoto os meus compromissos ou fica tudo na cabeça, aquela desordem, aí esqueço, confundo os horários, porque isso aí já é um ponto importante para ver a ordem material. Você ter uma agenda e você anotar os seus compromissos, certo? Se organizar, pelo menos
ali no papel. Então, que é um tempinho, que demanda um tempinho. Você tem que pegar uma caneta, tá? Às vezes nem sempre tá disponível ali. Então, é uma ordem, né? Virtude de ser forte e falar, tá bom, vou tirar isso da minha cabeça, é agora que eu vou parar e vou escrever na agenda. Então, ter essa agenda. Ou se você já tem essa agenda, tá? Você abra lá e você veja seus compromissos. Como é que tá? Quanto tempo que eu tô dando para filho, para Deus, para trabalho? Dá uma pensada. Você vai saber, analisando sua consciência, você vai saber se aquilo tá bom ou que ponto que precisa melhorar. Tem momentos que a gente precisa priorizar algum filho, tem momentos que precisa ser o marido, tem momentos que, entende? Às vezes a mãe tá doente, já mandei uma mensagem para ela. Então, anote as prioridades da semana. O Stephen Covey, que é dos hábitos, né? Dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele fala de você ter uma agenda e você no domingo, ou em algum dia da semana, assim, final de semana, antes de começar a semana, você já planejar a sua semana. Então, anota na agenda. Ligar para minha mãe, mandar mensagem perguntando se ela melhorou da gripe, por exemplo. Por quê? Se não passa a semana e a gente não manda, a gente só vai lembrar de mandar mensagem para aquela amiga doente, para nossa mãe doente, se, sei lá, for uma mensagem do tipo, mãe, fica com as crianças para mim hoje, ou mãe, tô apurada, não sei o que lá. Ou seja, a gente não tá pensando nos demais primeiro, não é verdade? Então, anote para não esquecer. A gente tem que saber usar da agenda, dessas ferramentas, são ferramentas que vieram da inteligência do homem, que a gente tem que pensar, Deus quer que a gente use também. Então, use as ferramentas, abra um planner, abra um papel que seja, que você coloque na sua cozinha, na sua geladeira, um papel, né, de manhã tal coisa, à tarde tal coisa, de manhã mensagem para as amigas, à tarde cuidar do filho que tá em casa, ensinar tal coisa, e você vai apagando, tipo, passa um mês, você apaga e muda, porque a gente está sempre readequando, as necessidades são outras. Então, anote, visualize também e pense, reflita com você. Tô vivendo a ordem? Tô vivendo a ordem no meu dia a dia? O que falta? E se você precisar de ajuda, você sabe que você pode contar comigo, pode me mandar um direct, a gente pode marcar um horário para conversar. Conte com uma coach para ter mais eficácia, tá bom? E é isso, gente, que eu tinha para falar. A Eline falou, sanguíneo ama companhia, isso mesmo, né? Companhia pro sanguíneo é tudo, né? Ele detesta ficar sozinho, fazer qualquer coisa sozinho, até ler. Às vezes a gente tem que pegar o filho sanguíneo e ler junto com ele, ler em voz alta. Ou o marido mesmo, se o marido for sanguíneo. Vamos ler isso junto, você quer que ele leia aquele livro? Faz um momento legal para ler o livro, porque às vezes sozinho não vai, a coisa não vai fluir, tá? Se ele não foi muito bem educado desde criança. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham um bom dia, esse friozinho aí. E a gente continua conversando, tá bom? Vou deixar salvo no YouTube. Mandem para as pessoas, por favor. Um beijo. Tchau.